Nós já estamos de volta com a Amazônia Agora e praticar esporte todo mundo sabe que é importante. E quem não sabe já ouviu alguém falar que o esporte ou atividade física melhorou a qualidade de vida dessas pessoas. E muitos desses resultados são positivos graças aos profissionais que cuidam dessa área, o profissional da educação física. E hoje é comemorado o dia deles. E aqui comigo está o Sérgio Nazareno, que tem 17 anos de carreira, tem uma história muito legal para contar pra gente hoje no Amazônia Agora. Boa tarde. Boa tarde a todo o público que está nos assistindo. Parabenizar hoje o Dia do Profissional de Educação Física, com essa árdua profissão, um grande abraço a todos os meus colegas profissionais, a minha família que me acompanha nessa labuta, que é o meu amor, é o prazer de ser um profissional de educação física. Muito bom. Sérgio, como foi a sua carreira no início para você se encantar pelo esporte, se encantar pela educação física mesmo? Desde o início, o que te trouxe para essa área? Eu costumo dizer, e você começou muito bem o programa, sinalizando uma coisa que é muito importante. Foi na educação física escolar. Eu acredito que eu tive, na minha infância, excelentes profissionais que me motivaram tanto a ser um profissional, como me incumbiram dessa profissão com os exemplos que me deram. Desde garoto, desde guri, sempre tive ali a educação física na escola como uma coisa de suma importância na minha formação. Meu primeiro profissional, lembro como hoje, o professor Frederico, logo em seguida o professor Witzen, a professora Nazaré, todos eles tiveram ali uma parcela muito grande para que eu venha a exercer essa profissão. E aí, como atleta, inúmeras pessoas, hoje o finado Geraldo Teixeira, uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, uma pessoa que ali deixou diversos pupilos na profissão e diversas pessoas a serem copiadas na educação física. Então, a educação física para mim sempre foi, assim, até mais do que muitas matérias, até porque através da educação física eu me interessei pela matemática, pelo português, pela geografia, por tudo que um profissional de educação física e o que eu tento fazer hoje. Eu lembro que hoje, ao ver um garoto com a dificuldade em responder para um professor, me faz duas paralelas, eles não sabem, eles vão a uma aula de futsal, uma aula de futebol e entendem o que é correr na paralela, correr na diagonal, fazendo um lançamento na parabólica, trabalhar um lançamento do nado a 45 graus, um arremesso do peso, então uma série de coisas, uma perna a 90 graus, um braço a 90 graus, para trabalhar a coordenação. Então a educação física sempre esteve muito presente na minha vida, muito mesmo. Eu acredito assim, faz parte da minha formação, não consigo me ver longe dessa profissão. E muita gente não sabe, mas a educação física ela é considerada também uma extensão das aulas nas escolas, né? Como você falou, ela ajuda na matemática. As crianças também, quando percebem, já estão estudando física, vendo a gravidade, a velocidade que vão correr nas quadras. Isso ajuda bastante o desenvolvimento do aluno, né? Eu acredito que a grade de educação física, ela é para mim, como profissional, ela é a mais completa. Não vou discutir aqui o mérito das outras profissões, mas assim, eu tenho da psicologia à estatística, ou seja, eu tenho que saber um pouco de probabilidade, valor de X, valor de Y, saber do meu atleta, quando eu peço 10 tiros de 100 metros, aonde é que eu quero que ele chegue ali, calculando a média, qual foi o melhor tiro, qual foi a melhor distância, a quanto a velocidade que ele atingiu, e tudo isso quando ele chega numa sala de aula, numa aula de geometria, numa aula de matemática, ele se depara com poxa, meu professor de educação física falou sobre isso. Quando eu estava correndo 100 metros a 10 segundos, um exemplo que é um valor que a gente sempre passa para o aluno, ele correu literalmente ali igual, cada segundo ele correu a 10 metros. Então, ele vai calcular, ele vai aprender. Quando você pede para ele fazer um cidadão que não é um atleta e pede para ele fazer lá, olha, você vai correr a 80% da sua frequência cardíaca máxima, é um cálculo bruto, a idade menos um valor X, 220 menos a sua idade, cheguei a um valor de 160 batimentos, eu quero 80% desse valor. Então, ele começa a trabalhar a sua margem de segurança também, ou seja,
vai da matemática, vai da fisiologia, vai da cinesiologia, vai da cineantropometria, tudo isso na educação física. E a educação física, ela pode não ser muito valorizada, né? Mas ela é importante. O senhor passou por alguma dificuldade nas escolas lá no início da sua carreira para conseguir mesmo fazer com que a educação física fosse reconhecida nas escolas? Ah, sim, sem sombra de dúvida. Eu cheguei a trabalhar numa escola em que, não em segundo plano, mas em último plano era a educação física. Ou seja, a educação física para o diretor não tinha interesse nenhum. Quando ele viu a própria escola tendo o seu nome divulgado, a sua equipe chegando a um determinado espaço e sendo conhecido, eu lembro que é um episódio que eu sempre falo. Eu estava sentado para receber o prêmio da escola e o diretor de uma outra escola chegou comigo: professor, como é que eu faço aí para contratar os seus serviços? Eu digo: olha, eu sou um profissional, até então estou numa escola, o valor da hora-aula é X, mas estou aberto à negociação. E aí ele saiu e foi conversar com outro cidadão, e ele não sabia que era o diretor da escola que dava aula. E ele, ao se deparar, né, chegou lá: tu conhece o professor? Aí o diretor que me conhecia: sim. Como é que eu faço para levar ele lá para minha aula? Quanto será que ele ganha? Quer dizer, eu não sabia, e só depois o próprio diretor chegou: olha, o diretor lá me chamou e queria te contratar para dar aula lá. Eu digo: professor, eu estou aberto à negociação, o valor da sua hora é X, se ele cobrir, lógico, evidente que eu estarei lá. E isso era uma escola que não tinha nem espaço, não tinha ali o lado intelecto, era dito a prioridade. Quando ele percebeu que a atividade física fez com que o índice de formação, de aprovação em umas outras escolas evoluiu através do prazer que o garoto tinha em ir para a educação física, ele mudou a ideia de que a educação física não teria importância na escola, e sim o lado pedagógico ali, matemática, geografia, história, que é muito importante, mas sem uma educação física, sem um ar de trazer um prazer, trazer um momento de lazer, uma formação orgânica, que aí se confunde muito. Hoje, eu costumo voltar sempre na era pré-histórica. Até então, nós éramos a caça, na Neandertal. Vamos voltar lá no passado, nós éramos a caça, um dinossauro, uma fera vinham para pegar. Nos deparamos, ficamos de pé, criamos uma arma e conseguimos caçar. Hoje nós somos os controladores. Daqui nós podemos controlar os nossos aparelhos, de tudo, do nosso celular, controlar alguma coisa. E aí ficou a atividade física meio que a segundo plano. Na verdade, sem atividade física, se alguém me pontuar uma atividade física que não tenha gasto de energia, eu, como fisiologista, estou por querer conhecer essa atividade. Para mim, até o sono tem um gasto de energia enorme. E a educação física, o senhor acabou de falar aqui pra gente que ela realmente melhora o ensino, melhora o desenvolvimento das crianças nas escolas, mas e os alunos? Eles reconhecem isso? Eles sabem que a educação física vai além de um futebol na quadra, de um vôlei, de uma queimada que eles praticam semanalmente nas aulas? Aí já é um processo de educação, é um processo político, é um processo de formação. Você vai em outros países em que a educação física ela é incutida, ela tem como formação desde o início, ou seja, o garoto está lá na primeira série, na sua segunda série, no seu ensino básico ali, no ensino infantil, tendo atividade física, tendo uma orientação pelo profissional de educação física, ele cresce conhecendo a atividade física. Na verdade, no nosso Brasil, em alguns lugares, em muitos lugares, a gente não tem na educação física o professor de primeira a quarta série, do ensino infantil. E aí, quando o garoto se depara já na sua quinta série, já passando para o ensino fundamental, é que ele começa descobrir que tem um profissional de educação física. E ele não teve na infância ali as atividades psicomotoras, as atividades recreativas, o pré-desporto. Que são importantes para esse desenvolvimento esportivo, né? E se a gente tem uma ideia de um país que hoje terminou de sediar uma Olimpíada e inicia uma Paralimpíada, é da infância, é desses projetos escolares, projetos firmados, que são programas realmente de governo, que permanecem, que perduram em outros países, que devem perdurar no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, é que fazem com que nós temos aí várias pessoas praticando atividade física,
eu desconheço. Se alguém me trouxer a fórmula para emagrecer, eu vou procurar estudar e tentar. Mas só através da atividade física que eu tenho um país com um nível de obesidade menor. E rico em atividade, sem contar com os inúmeros prazeres. O Drauzio Varela escreve muito bem e fala muito bem sobre isso. Eu duvido dizer que é só prazer na atividade física. Não é. Até começar. Mas depois que você termina, as descargas de hormônios do prazer, as noradrenalinas que te traz uma felicidade pelo término da atividade são enormes. E o que o senhor acha que deveria ser feito para melhorar, né, para acabar com esse preconceito com a educação física, para valorizar, além de ter um início na infância já, para incentivar essa prática esportiva? Como que isso viria de incentivo de fora? Dos maiores, dos governos, dos pais? Como que isso vai fortalecer a educação física? Ele começou na infância. Se a gente tem um processo, começou na infância. O garoto que tem ali aquela aptidão, que mais à frente vai ter na escolha da profissão de educação física, fazer um curso de nível superior, e na sua grade, na sua formação, na sua emenda numa instituição, numa faculdade, num nível de ensino superior, foi passado para esse profissional o quanto ele é importante, e ora vocês só culpar o governo, mas nós temos profissionais e profissionais. Profissionais que realmente, se ele puder, ele vai jogar uma bola na quadra e passam 2, 3 horas ali, só o garoto só conhece aquela modalidade. Ele não procura ele mesmo enriquecer a aula dele, ele mesmo não quer ter o trabalho, salve as situações de muito que hoje eu lembro como hoje. A primeira aula dele hoje é com o mesmo entusiasmo, com a mesma empolgação, com a mesma vontade de crescer. E a questão de valorizar o profissional de educação física. Às vezes eu me deparo com a situação de que um professor de sala de aula no Canadá, ele tem auxílio giz, ele tem auxílio uniforme, ele tem auxílio óculos, ele tem auxílio... No Brasil, se mal ele tem, é o mínimo para ele entrar numa sala de aula, e sem estrutura, sem uma série de fatores que... E quando tem, às vezes, infelizmente, é um profissional que está ali realmente só ocupando espaço. É muito complicado, né? Mas o profissional da educação física vai além das escolas, né? Eles estão aí em muitas áreas que nós não reconhecemos, mas eles são profissionais de educação física. O senhor pode citar para a gente, para ficar mais fácil de identificar? Olha, eu conheço inúmeras áreas. Você vai a uma empresa, um profissional de educação física que tem a sua formação, vai trabalhar com a ergonometria, vai trabalhar com as medidas, com as alturas de balcões, alturas de nível, vai trabalhar com a ginástica laboral. Ele está num distrito desenvolvendo toda uma gama de tarefas que vem melhorar esse profissional para a empresa. Você tem lá um profissional de educação física que está nessa área, atuando, o profissional que está nas academias, que está recebendo o aluno que muitas vezes vem indicado por um médico que tem um problema cardíaco, que tem um problema numa mobilidade, que tem uma disfunção, e aí o profissional de educação física, através da atividade física, vem. Eu recentemente recebi um aluno em que o doutor, um amigo meu, indicou: faz aula com esse professor que ele vai te orientar sobre isso. E ao chegar, o aluno chegou e disse: professor, o doutor pediu até que eu mostrasse esse exame aqui, em que a minha testosterona deu 178. Sem antes ele me passar o exame, um profissional que está trabalhando com desenvolvimento físico, com o desenvolvimento orgânico de alguém, ele vai dizer assim: poxa, 178 é o valor mínimo de uma testosterona para homem. Ele tem que estar entre 188 a 700. Como melhorar isso? Vamos chegar a 300, 400? Qual atividade que otimiza isso? É a musculação? É o trabalho mais de intensidade? Mas o aluno chegou sem condicionamento, com uma vida de sedentarismo enorme, nunca praticou uma atividade física. O que fazer? Aí é quando a gente costuma dizer que o bom médico diz: procure um profissional de educação física, assim como o profissional de educação física consciente diz: vá ao médico, veja aqui, traga uma declaração dizendo que hoje você está liberado ou apto à prática de uma atividade física. E aí nós temos inúmero, a UFAM tem um projeto
que é viver melhor a atividade motora, que fala da atividade motora para deficientes, em que a doutora Kátia, em alguns lugares, está no centro hospitalar vendo aquele aluno que foi acometido de um acidente. Teve a amputação de uma perna, a amputação de um braço, teve a perda da visão, e aí a atividade física, a atividade motora, a atividade psicomotora que vai fazer com que ele venha se reenquadrar num novo quadro de deficiência que ele vai portar agora. A gente vê que o professor é realmente muito apaixonado pela profissão dele, né? Ele está dando uma aula pra gente e vai continuar aqui, que no próximo bloco tem mais conversa. Eu volto daqui a pouquinho para falar sobre Paralimpíadas. Ele que também é dessa área, vai explicar pra gente como estão os preparativos, como que é treinar um atleta paralímpico. E daqui a pouquinho a gente vai saber sobre isso. Nós voltamos já.